Saudações! Meu nome é Dmitry e quero compartilhar com vocês minha nova história de vida. Durante o processo de divórcio, em meio às altas risadas do marido, Mariana calmamente entregou-lhe todos os seus bens, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Antônio triunfou, considerando a esposa destruída após 15 anos de casamento. Mas quando a juíza compreendeu os verdadeiros motivos de sua ação, ela se levantou e aplaudiu de pé. Foi assim que Mariana superou, de forma tão elegante, aquele que pensava conhecê-la melhor do que ninguém. A 7ª Vara de Família do Tribunal de Justiça, em São Paulo, parecia particularmente sombria naquele dia de outubro. A luz fraca das lâmpadas fluorescentes incidia sobre os bancos de madeira desgastados, onde se acomodavam os participantes do processo de divórcio. Mariana Fontes estava sentada ereta, com as mãos cruzadas sobre os joelhos. Seu vestido azul marinho era simples e formal. Em frente a ela estava Antônio, vestindo um terno caro de um estilista italiano. Ao seu lado, o advogado Ramos, conhecido nos círculos paulistanos por sua falta de princípios e honorários altos. A juíza Clara, uma mulher na casa dos 50 com olhos cansados, folheava os documentos do caso. Em anos de trabalho, ela tinha visto inúmeros divórcios, mas aquele lhe parecia especialmente desagradável. Antônio Fontes exigia deixar à ex-esposa apenas o mínimo, alegando que todos os bens tinham sido adquiridos com seu dinheiro e Mariana era apenas uma dona de casa. Quando a juíza leu as exigências da petição inicial, Mariana se levantou e declarou em voz calma: "Eu desisto de todas as minhas reivindicações sobre os bens." Suas palavras soaram tão baixas que a juíza pediu para que repetisse. Antônio não se conseguiu conter e caiu na gargalhada, dando um tapa no ombro do advogado. "Viu? Eu te disse. Ela ia ceder. Aguentou 15 anos e agora percebeu com quem se meteu." O advogado Ramos pareceu intrigado, mas rapidamente se recompôs. Ele retirou de forma ostensiva a pasta volumosa de documentos que havia preparado para provar o direito de Antônio aos bens. "Parece que não precisaremos provar que o apartamento foi comprado com o dinheiro do meu cliente." Mariana acenou com a cabeça. "Não será necessário." Sua voz soava surpreendentemente calma para uma mulher que estava abrindo mão do resultado de 15 anos de vida em conjunto. A juíza Clara franziu a testa e perguntou se Mariana entendia as consequências de sua decisão. A mulher concordou metodicamente, confirmando a desistência do apartamento de 3 quartos na Zona Sul, avaliado em R$8 milhões. Em seguida, ela calmamente também renunciou ao sítio no interior de São Paulo, ao carro BMW X5 e às economias conjuntas no valor de R$5 milhões. Cada desistência era confirmada com uma assinatura, escrita com uma caligrafia uniforme, como se estivesse assinando documentos comuns no trabalho. Antônio não conseguia conter-se a alegria. Ele pegou o celular e, ali mesmo, na sala de audiência, começou a digitar mensagens. Mariana notou o texto com o canto do olho. "Daqui a 1 hora vamos comemorar. A idiota entregou tudo." A destinatária era uma tal de Alina, e pelo sorriso carinhoso de Antônio ao digitar a mensagem, era claro que não se tratava de uma comunicação de negócios. Mariana apenas sorriu levemente, observando o marido. A juíza leu a sentença de dissolução do casamento e partilha de bens. Tudo seria transferido para Antônio. Mariana ficaria apenas com seus pertences pessoais. Quando as formalidades terminaram, Mariana se levantou e se dirigiu ao ex-marido. "Parabéns! Agora, tudo isso é seu." Antônio sorriu de forma presunçosa, ajeitando a gravata. 15 anos vivendo às minhas custas. Chega! Está na hora de você ganhar a vida sozinha." O advogado Ramos recolhia os documentos, ainda incrédulo com a facilidade da vitória. Normalmente, esses casos se arrastavam por meses, exigindo perícias e várias sessões. E ali, a mulher tinha entregado tudo o que poderia ter obtido por lei. Ele observou Mariana discretamente, tentando entender seus motivos. Talvez ela estivesse apenas cansada de lutar ou temesse a exposição de algum fato comprometedor. Mariana parou junto à janela da sala de audiência, olhando para o céu cinzento. Seu rosto permanecia impassível, mas um observador atento poderia notar um leve tremor em suas mãos. 15 anos de casamento haviam terminado em meia hora.
15 anos em que ela acreditou, amou, perdoou traições e suportou humilhações. Agora, tudo tinha acabado. Antônio já fazia planos para a noite. Ele iria comemorar a vitória em um restaurante caro com Alina, sua amante, que esperava havia 3 anos pelo divórcio. Agora não havia mais obstáculos. Ele havia obtido todos os bens e poderia começar uma vida nova. O apartamento, o sítio, as economias, tudo isso o fazia se sentir um vencedor. Ao sair da sala de audiência, Mariana se virou e olhou para Antônio. Ele falava animadamente com o advogado, gesticulando e rindo. Aquele homem tinha sido seu marido, o pai de seus filhos não nascidos, aquele com quem ela planejava envelhecer. Agora, ele se alegrava com a derrota dela, como uma criança que ganha um brinquedo desejado. No corredor do tribunal, Mariana pegou o celular e digitou uma mensagem curta. Tudo pronto. Espero você amanhã às 10 horas. Depois de enviar, ela guardou o celular e seguiu em direção à saída. Seus passos ressoavam no corredor vazio, e atrás dela ainda se ouvia a risada triunfante de Antônio. Na rua, chuviscava. Mariana levantou a gola do casaco e caminhou em direção ao metrô. Ela não olhou para trás, para o prédio do tribunal, onde acabara de perder tudo o que havia acumulado durante os anos de matrimônio. Mas em seus olhos não havia desespero, apenas uma estranha determinação. Algo parecido com antecipação. A cafeteria O Mirante ficava bem em frente ao prédio do tribunal e suas mesas aconchegantes eram frequentemente o ponto de encontro de advogados e clientes. Mariana escolheu uma mesa perto da janela, de onde podia ver o prédio cinzento onde sua vida anterior terminara 1 hora antes. Ela pediu um café e ficou esperando, olhando periodicamente para o relógio. Às 2h30, um senhor mais velho, de terno formal e uma pasta de couro na mão, entrou na cafeteria. Dr. Samuel Torres, o tabelião, trabalhava nessa área há 30 anos e já tinha visto muita coisa. Ele reconheceu Mariana pela foto que o pai dela lhe havia mostrado e se aproximou da mesa. Mariana Fontes, sou o Dr. Samuel. Combinamos de nos encontrar. Ela acenou com a cabeça e indicou a cadeira vazia. O tabelião se sentou, tirou uma pasta grossa de sua maleta e a colocou sobre a mesa entre eles. Seu pai faleceu há 1 semana, vítima de um infarto. O funeral já ocorreu. Organizei tudo conforme o testamento dele. Mariana ouvia sem demonstrar emoção. O relacionamento com o pai havia sido complicado nos últimos anos, e sua morte não foi uma surpresa. Ele lhe deixou uma herança, uma rede de concessionárias de carros premium, 7 lojas em São Paulo e região, ativos totais de cerca de 100 milhões de reais. Mariana pegou os documentos e os folheou. Números, selos, assinaturas. Tudo parecia oficial e impressionante. Há mais uma coisa, disse o tabelião, tirando um envelope lacrado. Uma carta escrita por seu pai um dia antes de morrer. Ele pediu para que fosse entregue pessoalmente em suas mãos. Mariana pegou o envelope. Seus dedos tremeram levemente ao abri-lo. A caligrafia do pai era familiar desde a infância, embora estivesse menos firme. Minha filhinha, perdoe-me por esses anos de silêncio. Eu sei, você pensou que eu tinha me afastado depois do seu casamento, mas a verdade é que Antônio estava me chantageando. Mariana levantou os olhos da carta e olhou pela janela, onde a chuva fina continuava. O tabelião esperava pacientemente, tomando seu chá. Há 3 anos, seu marido veio ao meu escritório e disse que sabia dos meus problemas fiscais e poderia organizar uma auditoria que arruinaria meu negócio. Ele exigiu que eu parasse de falar com você, que não ligasse nem a convidasse para me visitar. Ameaçou que, se eu não obedecesse, você sofreria junto comigo. Mariana cerrou os lábios, continuando a ler. Então, o pai não tinha se esquecido dela, não tinha se afastado por vontade própria. Eu fui um covarde, Maureen. Fiquei com medo pelo meu negócio, pelos funcionários que poderiam ficar sem trabalho. Mas, acima de tudo, tive medo de que Antônio cumprisse as ameaças e a machucasse. Agora que os médicos me disseram a verdade sobre meu estado, entendo que eu deveria ter lutado, deveria ter protegido você desse homem. No final da carta, o pai pedia perdão e dizia que sempre a amou. Mariana dobrou a carta e a guardou na bolsa. O tabelião se manteve discretamente em silêncio, dando-lhe tempo para absorver a informação.
Levará alguns dias para formalizar a herança. Prepararei todos os documentos. Você só precisará assinar. Ela concordou. Certo, mas, por enquanto, mantenha isso em segredo. O tabelião garantiu-lhe a confidencialidade e se retirou, deixando Mariana sozinha com seus pensamentos. Meia hora depois, Vera Lacerda, a melhor amiga de Mariana desde os tempos da universidade, entrou na cafeteria. Ela trabalhava em um banco e sempre foi conhecida por sua praticidade e habilidade em ir a fundo nas coisas. Como foi o tribunal? Perguntou, sentando-se em frente a ela. Tudo dentro do planejado, respondeu Mariana. Vera tirou uma pasta de documentos da bolsa. Então, veja o que encontrei nas bases de dados do banco. Os extratos bancários mostravam que, 2 anos antes, 3 grandes empréstimos tinham sido feitos em nome de Mariana em diferentes bancos. O valor total chegava a 20 milhões de reais, e o dinheiro havia sido transferido para contas de várias empresas ligadas aos negócios de Antônio. Olhe aqui, Vera apontou para as datas das operações. Todas as transferências feitas em uma semana. Muito suspeito para operações comerciais comuns. Lembra quando Antônio me pediu para assinar documentos para o imposto de renda? Mariana folheava os extratos, relembrando aqueles dias. Ele disse que era uma formalidade, que a esposa precisava ser codevedora em algumas transações. Eu confiei nele e assinei sem ler. Agora, estava claro que a maioria das assinaturas era falsificada, mas as poucas autênticas Antônio havia obtido dessa forma. Vera mostrou outro documento. E aqui está a declaração de seus rendimentos que ele forneceu ao banco. Ela afirma que você trabalha como designer na empresa dele e ganha 10 mil reais por mês. Mariana sorriu amargamente. Nunca trabalhei na empresa dele. Ele sempre disse que a esposa deveria cuidar da casa. Portanto, a declaração de renda também era falsa. Um homem de meia idade, vestindo um casaco escuro, entrou na cafeteria. Era Ivan Nogueira, o detetive particular que Mariana havia contratado um mês antes. Ele se sentou à mesa delas e silenciosamente colocou um envelope com fotos sobre a mesa. Tudo conforme você suspeitava, ele disse calmamente. O caso dura 3 anos, pelo menos. Ele aluga um apartamento para ela nos Jardins, pagando 5 mil reais por mês. As fotos mostravam Antônio como uma jovem loira em vários lugares. Restaurantes, teatros, viagens de fim de semana. Em alguns flagrantes, eles se beijavam. Em outros, apenas andavam de braços dados, parecendo um casal feliz. O dinheiro para o aluguel do apartamento vem da mesma conta para a qual os fundos dos empréstimos foram enviados, acrescentou o detetive. Então, ele estava bancando a amante com as suas dívidas. Mariana analisou as fotos com o rosto de pedra. Vera colocou a mão no ombro dela. Você sabia disso o tempo todo, suspeitava. Uma coisa é suspeitar, outra é ver as provas. O detetive tirou mais alguns documentos. Há outros fatos interessantes. Alina Soares, 28 anos, trabalha como administradora em um salão de beleza. Não tem dívidas, mas também não tem renda expressiva. Então, ela estava contando com Antônio como fonte de bem-estar, observou Vera. O detetive concordou. Julgando pela correspondência deles, que conseguiu obter, ela está exigindo o divórcio dele há muito tempo. Promete casar-se com ele assim que ele estiver livre. Mariana guardou as fotos na bolsa. Agora, ela terá o que sonhou. O detetive entregou-lhe outro envelope. Documentos sobre a real situação financeira dos negócios de seu marido. Nem tudo é tão positivo quanto ele apresenta. Dentro, havia comprovantes de dívidas com fornecedores, problemas com a Receita Federal, pagamentos de aluguel de escritórios em atraso. A empresa dele se mantém apenas graças aos empréstimos feitos em seu nome. Vera examinou os documentos. Então, sem esses 20 milhões, o negócio dele teria falido há muito tempo. O detetive confirmou. Exatamente. Ele usou seu histórico de crédito para salvar a própria empresa. E agora que os empréstimos precisam ser pagos, decidiu se livrar da esposa e transferir as dívidas para ela. Mariana ouvia sem demonstrar emoção, mas suas mãos se fecharam em punhos. Há mais um detalhe, acrescentou o detetive. Alina não sabe das dívidas. Antônio a convenceu de que, após o divórcio, eles viveriam como reis. Mudariam para seu apartamento, talvez comprassem uma casa no campo. Mariana sorriu pela primeira vez durante toda a conversa. Então, ela terá uma surpresa. O detetive recolheu seus documentos. Se precisar, estou pronto para depor no tribunal.
Após a saída do detetive, as amigas ficaram sozinhas. Vera permaneceu em silêncio por um longo tempo, depois perguntou: "Você realmente planejou tudo isso com antecedência?" Mariana olhou para a janela, onde o crepúsculo se aprofundava. "Eu apenas estudei o homem com quem vivi 15 anos. Eu sabia que ele era ganancioso, arrogante e me considerava burra. Usei essas qualidades contra ele." "E como você soube da morte de seu pai?" Vera era a única pessoa em quem Mariana podia confiar totalmente. Os médicos me alertaram sobre o estado dele 1 mês atrás. Ele mesmo pediu para nos encontrarmos e me contou a verdade sobre Antônio. Foi quando comecei a reunir informações. Mariana terminou o café já frio. "Meu pai queria me ajudar, mas tinha medo. Agora ele me ajudou póstumamente." Vera balançou a cabeça. "Antônio nem imagina o que o espera." Mariana se levantou, preparando-se para ir embora. "Amanhã de manhã, os bancos receberão uma notificação sobre a mudança de propriedade e, depois de amanhã, a exigência de pagamento dos empréstimos." Ela deixou o dinheiro pelo café e se dirigiu à saída. A justiça às vezes chega tarde, mas chega. O restaurante Fasano era famoso por sua culinária requintada e preços altos, o que o tornava o local ideal para celebrar eventos importantes. Antônio havia reservado uma mesa perto da janela, com vista para o Teatro Municipal, e estava saboreando a vitória pela segunda hora. O champanhe francês, a R$ 1.500 a garrafa, espumava nas taças, e Alina, em seu novo vestido de estilista, parecia especialmente deslumbrante. Ela era 7 anos mais jovem que Mariana, com longos cabelos loiros e corpo de modelo. "Não consigo acreditar que foi tão fácil", disse Alina, mordendo uma ostra. 3 anos esperamos por este momento, e ela simplesmente entregou tudo. Antônio sorriu, presunçoso, cortando a carne. "Eu te disse, Mariana é fraca. 15 anos vivendo sob minhas asas, ela nem sabe como recarregar um cartão de banco sem minha ajuda." Ele levantou a taça. "A nossa nova vida, meu amor." A Alina se inclinou, colocando a mão em seu ombro. "Amanhã mesmo começamos a reforma no apartamento. Já encontrei um designer. Ele fará tudo em estilo loft. 1 milhão deve ser o suficiente para a primeira fase." Antônio assentiu, sem se preocupar com o valor. "Faça o que quiser, agora a casa é nossa." Ele imaginava como seria viver com uma mulher jovem e bonita no coração de São Paulo, como seus amigos e sócios o invejariam. "E vamos vender o sítio?" perguntou Alina, folheando um catálogo de móveis no celular. "Não gosto de vida no campo. Melhor comprarmos uma cobertura no litoral nordestino." Antônio riu. "Claro, vamos vender. Venderemos tudo o que for supérfluo e compraremos algo mais adequado para nós." Ele se sentia o rei do mundo, finalmente livre da esposa entediante e com tudo o que queria. O garçom trouxe a conta de R$ 4.000. Antônio estendeu o cartão de crédito casualmente, sem sequer olhar para o valor. "Hoje é um dia especial", ele explicou a Alina. "Não é todo dia que você se divorcia e ganha milhões." A Alina o beijou na bochecha. "Você é o homem mais inteligente que eu conheço." Eles saíram do restaurante de braços dados, planejando passar a noite no apartamento nos jardins que Antônio alugava para Alina. A manhã começou com o toque estridente do telefone às 6h30. Antônio atendeu, sonolento, sem reconhecer o número. "Antônio Fontes?" perguntou uma voz feminina formal. "É do departamento de cobrança do Banco Itaú. Sua dívida vencida é de R$ 7 milhões. O pagamento imediato é exigido." Antônio se sentou na cama, completamente acordado. "Que dívida? Você ligou para o número errado. O empréstimo está em nome de Mariana Fontes, mas, de acordo com a decisão judicial sobre a partilha de bens, todas as obrigações são transferidas para o senhor", explicou a funcionária do banco pacientemente. Antônio sentiu um calafrio percorrer a espinha. "Isso é um erro. Não sei nada sobre os empréstimos da minha esposa." A mulher continuou inabalável. "Os documentos serão enviados para o seu endereço residencial. Recomendamos que procure um advogado." Antônio não teve tempo de digerir a primeira ligação, pois o telefone tocou novamente. Desta vez, era o Banco do Brasil, com uma exigência semelhante. R$ 8 milhões em dívida atrasada. A terceira ligação veio do Bradesco, mais 5 milhões. Alina acordou com suas conversas em voz alta. "O que está acontecendo, querido?"
Antônio andava nervosamente pelo quarto vestindo apenas cuecas. Algum tipo de confusão com os bancos. Vou resolver agora. Às 9 horas da manhã, Antônio já estava sentado no escritório de seu advogado, Dr. Duarte. O senhor idoso, de barba grisalha, examinava cuidadosamente os documentos que Antônio havia recebido por fax dos bancos. A situação é complicada, ele finalmente disse. De acordo com o artigo 323 do Código Civil, ao transferir o direito de propriedade para o novo proprietário, as obrigações associadas a esse bem também são transferidas. Ou seja, Antônio não entendia as subtilezas jurídicas. Dr. Duarte tirou os óculos e os limpou. Simplificando, ao aceitar os bens de Mariana, o senhor aceitou automaticamente as dívidas dela. Os bancos têm o direito de exigir o pagamento dos empréstimos do senhor. Antônio empalideceu. Mas eu não sabia dos empréstimos. O advogado balançou a cabeça. Isso não o exonera da responsabilidade. O senhor deveria ter examinado todas as obrigações antes de aceitar os bens. 20 milhões em dívida, mais juros de atraso, murmurou Antônio, calculando os valores. Isso já ultrapassa 25 milhões. Dr. Duarte assentiu. E os juros continuam a acumular a cada dia. Os bancos podem confiscar seus bens. Antônio levou as mãos à cabeça. Mas o apartamento vale 8 milhões, o sítio 3, o carro 1,5 milhão. Mesmo com as economias, não será suficiente para cobrir as dívidas. O advogado encolheu os ombros. Receio que o senhor tenha caído em uma situação muito desagradável. Recomendo procurar imediatamente os bancos para solicitar a reestruturação da dívida. Antônio saiu do escritório sem se despedir. Seu mundo estava desmoronando a cada minuto. Ontem, ele era um vencedor e hoje era um devedor de 25 milhões de reais. Mariana havia alugado um pequeno apartamento de um quarto em um bairro residencial, modestamente mobiliado com móveis simples. Quando a campainha tocou, ela já sabia quem tinha chegado. Antônio irrompeu no apartamento sem esperar por um convite. « O que você fez? » Seu rosto estava vermelho de raiva. A gravata desfeita, o cabelo em desordem. Mariana estava calmamente sentada à mesa da cozinha, tomando chá em uma caneca simples. « Sente-se, » ela ofereceu, indicando uma cadeira. « Quer chá? » Antônio bateu o punho na mesa. « Que chá? Você fez empréstimos de 20 milhões? Quando? Por quê? » Mariana colocou a caneca lentamente. « Eu não fiz nenhum empréstimo. Você usou meus documentos. » Sua voz era surpreendentemente calma para tal conversa. « Você sabia dessas dívidas? » gritou Antônio. « Você entregou os bens deliberadamente para transferir a responsabilidade para mim. » Mariana acenou com a cabeça. « Eu sabia e avisei para você ter mais cuidado com os documentos. Lembra que no tribunal eu disse, examine tudo o que assina. » Antônio percebeu que havia caído em uma armadilha. « Você planejou tudo. Eu apenas tirei proveito da sua ganância, » respondeu Mariana. « Você queria tanto pegar todos os meus bens que não se deu ao trabalho de verificar se havia obrigações associadas. » Ela se levantou e foi até a janela. « Agora, com licença, preciso ir trabalhar. » Antônio a agarrou pelo braço. « Trabalhar onde? Você é dona de casa. » Mariana se soltou. « Era. Agora tenho assuntos mais importantes. » À noite, Alina recebeu Antônio no apartamento nos Jardins em fúria. Ela havia descoberto as dívidas, por meio de uma amiga que trabalhava no banco. « Você me enganou! » ela gritou, jogando nele a bolsa cara que ele lhe havia dado de presente. « Você disse que era rico, que viveríamos como reis, e agora? » A bolsa atingiu Antônio no peito e caiu no chão. « Alina, escute, são dificuldades temporárias. » Antônio tentou se justificar. « Vou encontrar uma saída, venderei o negócio, pagarei as dívidas. » Alina riu histericamente. « Que negócio? Eu já sei que sua empresa está por um fio. Meu irmão trabalha na Receita, ele descobriu tudo. » Ela começou a fazer as malas. 3 anos esperando você se divorciar e você se revelou um falido. « Não me deixe, » implorou Antônio. Mas Alina estava inflexível. « Encontre outra idiota. » Ela atirou, dirigindo-se à porta. « Eu não vou viver com um devedor. » A porta bateu e Antônio ficou sozinho no apartamento que ele não podia mais pagar. Ele se serviu de uísque e se sentou perto da janela, tentando entender como tudo tinha dado tão errado.
O telefone não parava de tocar. Os bancos exigiam o pagamento imediato das dívidas, ameaçando com a apreensão de bens. Os parceiros de negócios perguntavam se era verdade que ele tinha problemas financeiros. Alina não respondia a chamadas ou mensagens. O mundo, que ontem parecia maravilhoso, desmoronava diante de seus olhos. Antônio percebeu que Mariana o tinha superado. Ela era mais esperta, mais astuta e mais calculista do que ele imaginava. Por 15 anos, ele a considerou uma simples dona de casa, enquanto ela o estudava e planejava a vingança. Agora, ele pagava pelos anos de humilhações, traições e desprezo. Às 3 horas da manhã, Antônio ainda estava sentado perto da janela com a garrafa de uísque. São Paulo brilhava com luzes, mas para ele, a cidade não era mais amigável. Amanhã, uma nova vida começaria. A vida de um devedor que perdeu tudo por causa de sua própria arrogância. Mariana tinha vencido o primeiro round, mas o jogo ainda não havia acabado. O procedimento de confisco começou com a fria e metódica máquina bancária. Na manhã de segunda-feira, os oficiais de justiça lacraram todas as contas de Antônio. Na terça-feira, o apartamento na Zona Sul foi apreendido. Na quarta-feira, foi a vez do sítio no interior de São Paulo. O BMW X5, do qual ele tanto se orgulhava, foi removido do estacionamento perto do escritório, bem na frente dos funcionários. Na sexta-feira, todos os seus bens foram a leilão por dívidas, e o valor total do débito, com juros e multas, tinha aumentado para 28 milhões de reais. Antônio estava sentado em seu escritório, que também seria apreendido em breve, e ligava febrilmente para potenciais compradores do negócio. Escuta, Paulo Roberto. Preciso vender a empresa urgentemente. Ele dizia ao telefone, tentando soar calmo. É um bom preço, podemos negociar. Houve silêncio do outro lado da linha, seguido pela resposta. Antônio, ouvi falar dos seus problemas. Desculpe, mas agora não é hora para esse tipo de negócio. O terceiro potencial comprador concordou em se encontrar, mas depois de verificar os documentos, recusou-se terminantemente. O senhor tem fraude fiscal de 200 mil reais, dívidas ocultas com fornecedores de mais 150 mil, mais riscos de reputação, ele explicou. Quem vai querer comprar uma empresa que pode ser investigada amanhã? Antônio tentou argumentar, mas o empresário já estava se levantando para ir embora. Encontre outro comprador. Não preciso desses problemas. No final da semana ficou claro que seria impossível vender o negócio. Os boatos sobre os problemas financeiros de Antônio se espalharam pelos círculos de negócios como fogo em mata seca. Os bancos apertaram as exigências. Os parceiros começaram a pedir pagamento adiantado. Os funcionários começaram a procurar emprego novo. A empresa que ele havia construído em 10 anos estava desmoronando diante de seus olhos. Mariana concordou em se encontrar em um local neutro, a sala de conferências do escritório de advocacia, Matos e Associados. Ela chegou acompanhada de sua advogada, uma mulher elegante de 45 anos, vestindo um terno caro. Antônio trouxe Dr. Duarte, que parecia abatido e enxugava constantemente as mãos suadas com um lenço. A atmosfera na sala estava tensa, como antes de uma tempestade. Mariana, estou pronto para qualquer condição, começou Antônio, mal todos tinham se sentado à longa mesa. Diga o que você precisa e eu farei. Sua voz tremulava de desespero. Mariana estava sentada ereta, com as mãos sobre a mesa, e olhava para ele sem emoção. O que exatamente você está propondo? Ela perguntou em tom uniforme. Antônio se inclinou. Eu lhe devolvo todos os bens, o apartamento, o sítio, o dinheiro. Encontrarei uma maneira de pagar os bancos. A advogada de Mariana sorriu ironicamente. Os bens já foram apreendidos. Seu cliente não pode dispor deles. Dr. Duarte confirmou. É verdade. Os bancos não concordarão com a devolução dos bens sem o pagamento integral da dívida. Então, eu encontro o dinheiro, insistiu Antônio. Vendo o negócio, peço emprestado a amigos, mas pago tudo, até o último centavo. Mariana balançou a cabeça. Ninguém vai comprar seu negócio, e seus amigos já lhe viraram as costas. Suas palavras soaram como uma sentença.
Antônio percebeu que ela sabia de toda a sua situação desesperadora. De repente, Antônio pulou da cadeira e caiu de joelhos na frente de Mariana. Me perdoe, eu fui um idiota, não te dei valor. Lágrimas escorriam por seu rosto. Sua voz falhava. Vou devolver tudo, eu juro. Me dê uma chance de consertar isso. Os advogados se entreolharam. Cenas assim não eram comuns em sua prática. Mariana olhou para o ex-marido de joelhos sem compaixão. É tarde demais, Antônio, ela disse calmamente. Você mesmo escolheu esse caminho 15 anos atrás. Ela se levantou da mesa. Quando me traía com secretárias e clientes, quando me humilhava na frente dos amigos, quando falsificou minha assinatura para obter empréstimos. Antônio tentou segurá-la pelo braço, mas ela se afastou. Você pensou que eu era burra e que nunca descobriria a verdade. Mas eu te amava, gritou Antônio, ainda de joelhos. Mariana parou na porta. Você amava apenas a si mesmo e agora recebeu o que merecia. Ela saiu da sala sem olhar para trás. Antônio permaneceu no chão, compreendendo que a última esperança de salvação havia desaparecido. No dia seguinte, 2 homens de ternos formais vieram ao escritório de Antônio. Polícia Civil, apresentou-se o mais velho, mostrando uma identificação. Antônio Fontes, o senhor está sendo acusado de fraude em grande escala. Antônio sentiu o chão sumir sob seus pés. Que fraude? O investigador tirou uma pasta de documentos. Falsificação de assinaturas, para obter empréstimos no valor de 20 milhões de reais. Foi minha esposa quem assinou os documentos. Tentou-se justificar Antônio. O investigador balançou a cabeça. Temos o relatório da perícia grafotécnica. 17 das 20 assinaturas são falsificadas. Ele mostrou os atestados médicos. E na data em que os empréstimos foram feitos, sua esposa estava no hospital, cuidando da mãe doente. Há testemunhas. Antônio entendeu que Mariana havia se preparado de forma minuciosa. Ela reuniu todas as provas de seu crime e esperou pacientemente pelo momento certo. O senhor pode vir conosco voluntariamente ou usaremos a força, ofereceu o investigador. Antônio acenou com a cabeça, compreendendo a futilidade da resistência. Seus sonhos de liberdade e riqueza desmoronaram definitivamente. A notícia da prisão de Antônio se espalhou instantaneamente pelos círculos de negócios. Parceiros que o chamavam de amigo ontem, agora negavam qualquer vínculo com ele. Sempre suspeitei que havia algo errado com ele, disse Paulo Roberto, com quem Antônio havia trabalhado por 5 anos. Empresários honestos não ficam ricos tão rapidamente. Ele ordenou que a empresa de Antônio fosse excluída de todos os projetos conjuntos. Marcelo Volpato, que era considerado o melhor amigo de Antônio, agora evitava a imprensa. Nós nos conhecíamos puramente a trabalho, ele declarou ao repórter de um jornal de negócios. Não tínhamos nenhuma relação próxima. Quando o repórter lembrou das férias e celebrações conjuntas, Marcelo encerrou a conversa apressadamente, sem comentários. Os funcionários da empresa de Antônio, um por um, encontraram novos empregos. A secretária Olga, que foi uma de suas amantes, conseguiu um emprego em uma empresa concorrente e contava aos novos colegas detalhes picantes sobre o ex-chefe. Ele pensava que era irresistível. Ela ria durante o almoço corporativo, mas na verdade era só um mulherengo comum com a autoestima inflada. Alina, por sua vez, buscava ativamente um novo pretendente. Ela aparecia em eventos sociais acompanhada de homens diferentes, dizendo a todos que, por sorte, tinha percebido a verdadeira face de Antônio a tempo. Em uma festa de conhecidos em comum, ela conheceu Alexandre Teixeira, o principal concorrente de Antônio no setor de construção. Eu sempre disse que Antônio era um aventureiro, declarou Alexandre, oferecendo champanhe a Alina. Pessoas normais não fazem negócios assim. Alina concordou, esquecendo-se dos 3 anos de relacionamento com o aventureiro. O senhor está absolutamente certo. Eu senti imediatamente que havia algo errado com ele. No final da noite, eles trocaram telefones e, 1 mês depois, Alina já estava planejando férias com ele na Turquia. Antônio estava em uma cela de prisão provisória, tentando entender como tudo havia dado errado. Apenas 1 mês antes, ele era um empresário de sucesso com uma amante jovem e planos para um futuro abastado. Agora, ele era um réu em um processo criminal, tinha perdido todos os bens e estava completamente sozinho. A cela era apertada, a cama dura,
e os companheiros de cela não eram propensos a conversas amigáveis. O advogado Dr. Duarte o visitava uma vez por semana e sempre trazia más notícias. O caso é sério, ele dizia, folheando os autos da investigação. A perícia confirmou a falsificação de assinaturas. Os bancos forneceram todos os documentos. As testemunhas estão depondo contra o senhor. Antônio perguntava sobre a possibilidade de um acordo com a acusação, mas Dr. Duarte balançava a cabeça. O prejuízo é muito grande. A promotoria não fará concessões. Mariana o visitou apenas uma vez, 2 meses após a prisão. Ela estava sentada na sala de visitas em um vestido preto simples, sem joias ou maquiagem. Antônio entrou vestindo um uniforme da prisão, abatido e envelhecido. "Por que você veio?" ele perguntou, sentando-se à sua frente. "Ver o resultado do meu trabalho." Mariana balançou a cabeça. "Eu vim dizer que eu te perdoo." "Perdoa?" Antônio não esperava tais palavras. "Depois de tudo o que você me fez?" Mariana olhou em seus olhos. "Eu não fiz nada de errado, apenas permiti que você colhesse as consequências de suas ações." Ela se levantou, preparando-se para ir embora. 15 anos você me enganou. Agora é hora de pagar as contas." Antônio gritou atrás dela. "Você destruiu minha vida!" Mariana se virou na porta. "Não, Antônio, você destruiu sua própria vida. Eu apenas parei de te atrapalhar nisso." Foi o último encontro deles. Antônio permaneceu na cela, compreendendo que a mulher que ele considerava fraca e dependente era mais forte do que ele. A sala 12 do Tribunal de Justiça, em São Paulo, estava lotada de jornalistas e curiosos. O caso de fraude de Antônio Fontes atraiu a atenção da mídia como um exemplo claro de drama familiar com esquemas financeiros. Mariana estava sentada na primeira fila, vestindo um terno cinza formal, o cabelo preso em um coque arrumado. Ela parecia calma e concentrada, fazendo anotações ocasionalmente em um bloco de notas. Quando a juíza Lúcia a chamou para depor, Mariana se levantou e caminhou confiante até a tribuna. "Conte ao tribunal sobre seu relacionamento com o réu", pediu a juíza. Mariana pegou o microfone e começou a falar em voz calma. "Fomos casados por 15 anos. Eu confiei plenamente no meu marido em todas as questões financeiras." Sua voz não tremeu. As palavras soavam claras e convincentes. "Antônio frequentemente me pedia para assinar vários documentos, explicando o que era necessário para os negócios", continuou Mariana. "Ele dizia que eram formalidades para a Receita Federal, que a esposa precisava ser codevedora em certas transações." Ela olhou para Antônio, que estava sentado no banco dos réus com um semblante cabisbaixo. "Eu assinava os documentos sem ler o conteúdo, confiando completamente na pessoa com quem vivi por tantos anos." O promotor fez uma pergunta esclarecedora. "A senhora sabia que empréstimos estavam sendo feitos em seu nome?" Mariana balançou a cabeça. "Só descobri isso após o divórcio, quando os bancos começaram a exigir o pagamento das dívidas." Ela tirou atestados médicos da bolsa. "Na data da maioria dos empréstimos, eu estava no hospital, cuidando da minha mãe gravemente doente. Tenho documentos que comprovam isso." O advogado de Antônio, um jovem e ambicioso jurista, tentou colocar Mariana em uma luz desfavorável. "Não lhe parece que seu comportamento no tribunal durante o divórcio foi muito calculista?" Ele perguntou com um sorriso malicioso. "Uma mulher que entrega todos os bens ao marido parece suspeita." Mariana sustentou o olhar dele calmamente. "Eu entreguei os bens porque sabia das obrigações associadas a eles." "Mas a senhora entendia que as dívidas seriam transferidas para seu marido junto com os bens?" insistiu o advogado. Mariana assentiu. "Eu entendia e achava isso justo, já que foi ele quem fez esses empréstimos, usando meus documentos sem o meu conhecimento." O advogado tentou fazer outra pergunta capciosa, mas Mariana tirou uma pasta grossa de documentos médicos da bolsa. "Aqui está o atestado da minha hospitalização 3 anos atrás, com o diagnóstico de depressão grave", ela disse, entregando o documento à juíza. "A causa foi um aborto espontâneo no 7º mês de gravidez." O silêncio reinou na sala. Mariana continuou com a voz calma. "Os médicos disseram que a perda do bebê ocorreu devido a um estresse intenso. E o estresse foi causado pelo fato de eu ter descoberto mais uma traição do meu marido." O advogado ficou confuso, não esperando essa reviravolta. Mariana continuou. "Eu perdi meu bebê porque meu marido não conseguia ser fiel, e depois descobri que ele também estava falsificando minha assinatura para obter empréstimos." Lágrimas finalmente surgiram em seus olhos, mas a voz permaneceu firme.
Então, quem de nós é a verdadeira vítima nesta história? A próxima testemunha foi Sérgio Moreira, o gerente sênior do Banco Itaú, que trabalhou pessoalmente com os pedidos de empréstimo de Mariana. Antônio Fontes vinha pessoalmente, ele disse, folheando os documentos. Ele trazia o pedido com as assinaturas da esposa, garantindo que ela estava ciente de todas as operações. O gerente apontou para a assinatura no documento. Ele apressava a formalização, dizendo que o negócio era urgente. O senhor não duvidou da autenticidade das assinaturas? Perguntou o promotor. Sérgio encolheu os ombros. Tínhamos amostras de assinaturas do passaporte. Elas coincidiam com as dos pedidos. Além disso, havia a declaração de renda da esposa, indicando que ela trabalhava na empresa do marido. Ele olhou para Antônio. O réu era muito convincente. Apresentava-se como um marido atencioso que cuidava do negócio da família. O perito grafotécnico confirmou que 17 das 20 assinaturas eram falsificadas. A imitação foi feita com bastante qualidade, ele explicou, mostrando fotos ampliadas das assinaturas. Mas sob o microscópio, são visíveis características típicas de falsificação: insegurança nas linhas, paradas da caneta, tentativas de correção. 3 assinaturas eram autênticas, aquelas que Mariana havia colocado confiando no marido. Antônio finalmente teve a palavra para sua última explicação. Ele se levantou, visivelmente mais magro e envelhecido após um mês de investigação. Eu admito minha culpa, ele disse com a voz rouca. Sim, eu falsifiquei as assinaturas da minha esposa, mas não fiz isso por ganância, e sim para salvar o negócio, para manter os empregos dos funcionários. Sua voz tremia. Eu não queria enganar ninguém. Apenas caí em uma situação difícil. Então, por que o senhor não procurou a ajuda de sua esposa? Perguntou a juíza Lúcia. Antônio abaixou a cabeça. Eu tive medo de que ela não entendesse. Mariana está longe dos negócios. Eu não queria perturbá-la. O promotor observou sarcasticamente. Mas o senhor não teve medo de perturbá-la com dívidas de 20 milhões de reais. Antônio não soube o que responder. A juíza se retirou para a deliberação. E a sala mergulhou em uma espera tensa. Os jornalistas faziam especulações sobre a possível sentença. Os advogados discutiam as perspectivas de apelação. Mariana estava imóvel, olhando pela janela, onde a chuva fina de outono caía. Vera, que veio apoiar a amiga, perguntou baixinho: Como você se sente? Mariana não respondeu imediatamente. Vazia, como se a última página de um livro muito longo e triste tivesse sido fechada. 1 hora depois, a juíza voltou e começou a ler a sentença. O tribunal declara Antônio Fontes culpado de fraude em grande escala. Antônio cobriu o rosto com as mãos. Considerando a confissão de culpa, o arrependimento do réu e a ausência de antecedentes criminais, impõe-se a pena de privação de liberdade por um período de 2 anos em regime aberto. O advogado aliviou a respiração. Poderia ter sido pior. O condenado deve ressarcir os bancos integralmente, continuou a juíza. O valor do ressarcimento é de 28 milhões de reais, incluindo juros e multas. Antônio entendeu que isso significava falência total e anos de miséria. Todos os seus bens já haviam sido vendidos para cobrir as dívidas, mas o valor arrecadado não foi suficiente nem para a metade do total. Inesperadamente, a juíza Lúcia se levantou e começou a aplaudir, olhando para Mariana. Pela lição de justiça, ela disse em voz alta, por mostrar que ninguém pode enganar impunemente, especialmente aqueles que confiam em nós. A sala explodiu em aplausos. Os jornalistas dispararam flashes. Ninguém havia visto tal comportamento de uma juíza antes. Antônio se levantou do banco dos réus e gritou para Mariana: Você planejou tudo. Você me atraiu para uma armadilha de propósito. Sua voz falhava de raiva e desespero. Mariana se virou lentamente para ele. Não, Antônio, eu apenas te conhecia melhor do que você pensava. Suas palavras soaram calmas, sem malícia ou triunfo. 15 anos eu estudei seu caráter, continuou Mariana, sem elevar a voz. Eu sabia que você era ganancioso, arrogante e me considerava burra. Usei esse conhecimento para me proteger. Antônio tentou protestar, mas os seguranças já se aproximavam dele.
Você recebeu exatamente o que merecia, acrescentou Mariana. Nem mais, nem menos. Quando Antônio foi levado, Mariana saiu do tribunal, cercada por jornalistas. O que a senhora está sentindo agora? Perguntaram os repórteres. A senhora planejou a vingança com antecedência? Mariana parou nos degraus do tribunal. Eu não planejei vingança. Eu apenas me defendi de um homem que traiu minha confiança. A chuva aumentou e ela abriu o guarda-chuva. A justiça triunfou, insistiu o jornalista. Mariana olhou para o céu cinzento. A justiça é um conceito relativo, mas todos devem responder por seus atos. Ela se dirigiu ao carro, onde Vera a esperava. Agora eu posso começar uma nova vida, ela disse à amiga, entrando no carro. Uma vida sem mentiras e traição. Antônio permaneceu na sala do tribunal com o advogado, discutindo as possibilidades de apelar da sentença, mas ambos sabiam que as chances eram mínimas. As provas eram irrefutáveis. 2 anos em regime aberto não é o pior resultado, confortou o advogado. Poderia ter sido prisão de verdade. Antônio acenou com a cabeça, mas seus pensamentos estavam distantes. Ele pensava em como uma mulher inteligente o tinha superado, usando seus próprios vícios contra ele. O escritório da rede de concessionárias. Autos Prime estava localizado em um moderno centro empresarial na Avenida Faria Lima. Mariana subiu ao 23º andar e parou em frente à porta com a placa Diretora-Geral. 3 meses se passaram desde o julgamento e hoje ela assumia oficialmente os direitos de herança. O tabelião Torres já a esperava no espaçoso escritório com janelas panorâmicas, de onde se podia ver toda São Paulo. Os últimos documentos para essa assinatura, ele disse, espalhando os papéis sobre a grande mesa de carvalho. Depois disso, a senhora se tornará a proprietária plena da empresa. Mariana pegou a caneta e começou a assinar, lembrando-se de como havia assinado documentos sem lê-los. Agora, ela estudava atentamente cada linha, cada condição. Ninguém mais enganaria sua confiança. Do outro lado da parede de vidro do escritório, os funcionários da empresa, gerentes, contadores, mecânicos, estavam reunidos. Eles esperavam com curiosidade e alguma ansiedade para conhecer a nova líder. Muitos se lembravam de Victor, pai de Mariana, como um chefe justo, mas exigente. Quando Mariana se dirigiu a eles, a sala ficou em silêncio. Meu nome é Mariana Fontes, ela começou, dirigindo-se à equipe. Eu sou a filha de Victor e a nova diretora-geral de vocês. Sua voz soou confiante, sem hesitação. Eu sei que muitos de vocês estão preocupados com o futuro da empresa. Quero garantir que não haverá mudanças drásticas. Continuaremos a trabalhar com a mesma honestidade e profissionalismo que sob a direção do meu pai. O mecânico-chefe, Sérgio, que trabalhava na empresa há 15 anos, foi o primeiro a aplaudir. Os outros funcionários se juntaram a ele. Mariana sorriu, a primeira vez sinceramente em longos meses. Tenho planos para o desenvolvimento do negócio, ela continuou. Mas falaremos sobre tudo isso na reunião geral de amanhã. Por hoje, vamos apenas nos conhecer. Um mês depois, Mariana já se sentia confortável na cadeira de diretora como um peixe na água. Descobriu que anos de observação de Antônio a tinham ensinado a entender os processos de negócios melhor do que ela imaginava. Ela implementou um novo sistema de motivação para os funcionários, restabeleceu o relacionamento com os fornecedores e lançou uma campanha publicitária. O lucro da empresa cresceu 30% no primeiro trimestre de sua gestão. Em uma noite, Vera foi ao escritório da amiga com uma garrafa de champanhe. Parabéns pelo sucesso, ela disse, abraçando Mariana. Seu pai estaria orgulhoso. Elas se sentaram no escritório, tomando champanhe e observando as luzes da noite de São Paulo. Sabe, eu pensei em abrir uma fundação de caridade, confessou Mariana. Quero ajudar mulheres que se encontram em situações difíceis, como eu estava. É uma ótima ideia, apoiou Vera. Que nome você vai dar? Mariana pensou. Fundação Helena Fontes, em homenagem à minha mãe. Ela sempre dizia que uma mulher deve ser forte e independente. 2 meses depois, a fundação foi oficialmente registrada. E sua inauguração se tornou um evento nos Círculos de Caridade de São Paulo. A cerimônia de abertura ocorreu em um dos melhores hotéis da capital.
Empresários famosos, políticos, representantes da mídia estavam presentes. Mariana fez um discurso sobre a importância de apoiar mulheres em situações de vida difíceis. Cada uma de nós pode se encontrar à beira do desespero, ela disse ao microfone. É importante saber que há um lugar onde você será ajudada, apoiada, onde lhe darão a chance de começar uma nova vida. Vera estava na primeira fila e não conseguiu conter as lágrimas de orgulho pela amiga. Após a parte oficial, elas se abraçaram nos bastidores. Você mudou, disse Vera. Ficou mais forte, mais confiante. Mariana assentiu. Tive que mudar, a vida me ensinou. Ela olhou no espelho, ajeitando o cabelo. Às vezes, é preciso perder tudo para encontrar seu verdadeiro eu. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Antônio terminava seu dia de trabalho no escritório da construtora Alvorada. Ele trabalhava como gerente de vendas comum, ganhava R$ 4.000 por mês e alugava um apartamento de um quarto em um bairro residencial. Ex-amigos e parceiros realmente mudavam para o outro lado da rua quando o viam. Sua reputação nos círculos de negócios estava irremediavelmente manchada. Os colegas do novo emprego o tratavam com cautela. Todos sabiam da história da fraude, e ninguém queria ter contato próximo com um homem que havia enganado a própria esposa. Se ele traiu quem mais confiava nele, o que fará conosco? Eles sussurravam pelas suas costas. Antônio ouvia essas conversas e entendia que a vida anterior havia terminado para sempre. Alina, nesse meio tempo, preparava-se ativamente para o casamento com Alexandre Teixeira. Ela escolhia o vestido no salão mais caro de São Paulo, planejava a lua de mel na Itália e reservava o banquete no restaurante Fasano, o mesmo onde havia comemorado com Antônio. Finalmente encontrei um homem de verdade, ela dizia às amigas, confiável, bem-sucedido, que não trai. O casamento ocorreu no final da primavera e todos os círculos de negócios falavam sobre a festa luxuosa. Alina parecia feliz em seu vestido de noiva e Alexandre satisfeito com a vida. Antônio soube do casamento pelas redes sociais e passou a noite toda em um bar, afogando a tristeza em cerveja barata. O barman balançava a cabeça, solidariamente, ouvindo as lamentações bêbadas do ex-empresário. No outono, em um colégio de São Paulo, ocorreu um encontro de ex-alunos de 20 anos atrás. Mariana hesitou em ir por um longo tempo, mas Vera a convenceu. Mostre a todos quem você se tornou, insistia a amiga. Mariana escolheu um elegante vestido preto, fez maquiagem e cabelo profissionais. No espelho, ela via uma mulher confiante e bem-sucedida. Ex-colegas de classe se reuniram no auditório do colégio. Alguém se tornou médico, outro professor, outro empresário. Todos olhavam para Mariana com interesse. Muitos se lembravam dela como uma garota quieta e modesta. Agora, ela irradiava força interior e dignidade. Mariana, você está deslumbrante, diziam as ex-colegas. Conte-nos as novidades. Ricardo Volpato, que sentava com ela na mesma carteira na escola, se aproximou. Agora, ele era um renomado cardiologista, mas sorria com a mesma timidez. Mariana, você se lembra de mim? Ele perguntou. Claro, Ricardo, ela respondeu calorosamente. Ouvi dizer que você se tornou um médico famoso. Ele corou, como na escola. E você se tornou uma empresária de sucesso. Eu li sobre você nos jornais. Quando a música lenta começou a tocar, Ricardo criou coragem. Mariana, você dançaria comigo? Ela assentiu e eles foram para a pista de dança improvisada. Sabe, eu sempre fui apaixonado por você, ele confessou enquanto giravam ao som da melodia antiga. Mesmo agora, depois de 20 anos. Mariana sorriu. Por que você não disse isso na época? Ele encolheu os ombros. Tinha medo. Você parecia inatingível para mim. E agora? Ela perguntou, olhando em seus olhos. Agora eu entendo que a vida é curta e precisamos falar sobre nossos sentimentos, respondeu Ricardo. Mariana sentiu algo quente nascer em seu coração. Depois de tantos anos de dor e decepção, ela estava pronta para acreditar no amor novamente. Que tal nos encontrarmos para tomar um café? Ele sugeriu. Com prazer, ela concordou. Um ano depois, Mariana estava na varanda do seu apartamento de cobertura, no coração de São Paulo, que havia comprado com os lucros das concessionárias.
A cidade se estendia abaixo, brilhando com milhões de luzes. Ela segurava uma taça de bom vinho e pensava sobre o que havia vivido. A Fundação de Caridade já havia ajudado centenas de mulheres. O negócio prosperava e sua vida pessoal estava se estabilizando. Uma jovem se juntou a ela na varanda. Ana, estudante de Direito na USP, que Mariana havia adotado através da fundação. A garota ficou órfã aos 15 anos e Mariana a ajudou a obter uma educação. "Mãe, você está feliz?" perguntou Ana, abraçando a mãe adotiva. Mariana ponderou a resposta. "Felicidade é um conceito tão complexo. Eu sou livre", ela disse finalmente, "e isso é mais caro do que qualquer felicidade." Ana não entendeu completamente essas palavras, mas assentiu. Mariana continuou a olhar para a cidade, onde em algum lugar abaixo seu ex-marido vivia em um apartamento de um quarto, onde em algum lugar a Alina celebrava seu aniversário de casamento, onde em algum lugar outras mulheres passavam por traição e dor, mas ela não era mais uma delas. O vento agitava seus cabelos e Mariana sorriu. Amanhã ela teria uma reunião importante com investidores. Depois de amanhã, um leilão de caridade. E no fim de semana, um encontro com Ricardo. A vida estava cheia de planos e possibilidades. Ela não dependia mais de ninguém, nem esperava pela permissão de alguém para ser feliz. A liberdade realmente se revelou a coisa mais preciosa do mundo. E